modelo de negócio que o Inter utilizou para contratar jogador da Copa do Mundo. Vamos falar também sobre curiosidade excêntrica de outro nome contratado pelo Inter. Um rival aparece na busca por um centroavante. E tudo isso você acompanha aqui no canal depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite para vocês. Estou de volta aqui no canal Som da Repórter para a gente falar do Inter nesta terça-feira. Uma terça-feira muito movimentada em termos de mercado, de negociações. E eu já começo, pessoal, falando sobre como o Inter, afinal, conseguiu contratar o Sanabria. Por quê? É um jogador que esteve na Copa do Mundo e, inclusive, foi colega, né, de seleção do Alex Arce, que era outro jogador que o Inter estava buscando. Mas se o Inter não tinha dinheiro para o Arce, por que conseguiu contratar o Sanabria? Bom, pessoal, vamos lá. Eu obtive uma informação nesta terça-feira de que o Inter utilizou-se de um acordo em um modelo de negócio diferente para contratar o Tony Sanabria, como é conhecido, o jogador que está fechado com o Internacional. O Inter fez o seguinte acordo com a Cremonese da Itália, time italiano. Olha, eu não te pago nada, mas tu fica com o percentual do jogador, se eu vender ele no futuro, tu pega uma grana. Basicamente, esse foi o negócio. O Inter não vai pagar o valor da transferência, o jogador vem, entre aspas, de graça, porque não é realmente de graça, né? O Inter vai pagar luvas, vai pagar o salário, que não tenho a informação de qual é esse valor, mas não deve ser um valor muito baixo, né? A ponto, por exemplo, de ser um salário. Vai ser um salário, claro, menor que o do Borré, menor que o do Valência, mas não deve ser um salário, digamos, irrisório para o Internacional. E o outro detalhe, tá? O Inter, a Cremonese, perdão, permanece com 50% dos direitos econômicos. Então, permanece ainda com uma grande parte do passe do jogador. O Inter está apostando realmente no ganho esportivo, não quer pensar em venda futura para lucrar com esse jogador que já tem 30 anos. Então a ideia é que ele chegue aqui, agregue ao time como um centroavante, que pelo que eu pude acompanhar, é um cara que sabe fazer pivô, de muita força física, muita marcação, inclusive ele faz pressão na saída de bola, mas não é um cara de muitas finalizações certeiras. É um cara que recebe muitas bolas e acaba vez ou outra fazendo um gol. Não é um cara muito matador, um cara que recebe uma, duas bolas e faz um gol. Não, pelo contrário, é um cara que tem uma média de gols um pouco mais baixa e o Inter está apostando nesse jogador. Tem um outro detalhe que foi trazido hoje pelo Lucas Colar, colega setorista do Inter, que é o seguinte: esta contratação, ela tem um aspecto de uma contratação apressada por parte da direção do Internacional. Isso não é negado nos bastidores do Inter, é algo que a gente já vinha trabalhando, mas por que essa pressa? Além, claro, da tentativa de dar um centroavante ao técnico Paulo Pesolano, da urgência que se tem em relação a essa contratação, ainda existe um outro ponto, que é o medo do Inter de sofrer um transfer ban. Sim, o Inter tem uma consciência interna dentro do seu departamento de futebol de que um transfer ban é basicamente uma questão de tempo, que o Inter daqui a pouco, daqui a alguns dias, talvez algumas semanas, vai sofrer um transfer ban, principalmente pela questão envolvendo Racing e Carboneiro. O Inter está atrasando algumas parcelas do pagamento ao Racing desse jogador e o Inter teme que a FIFA vá punir o clube nos próximos dias. Então a pressa para fechar com o Sanabria também envolve essa possibilidade de transfer ban. O Colorado ganhou um rival na tentativa de contratar outro centroavante. Pois é, Alex Arce agora interessa o Vasco da Gama. O Vasco, que está fazendo aí várias contratações milionárias no mercado de transferências, trouxe do futebol argentino o Sosa do Racing, que é destaque por lá há algumas temporadas, e também o Colídio, atacante do River Plate. Então,
o Vasco está injetando uma grana, não se sabe como, né? Não me faça essa pergunta da onde o Vasco está tirando esse dinheiro, mas está investindo. E a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Vasco deve fazer uma proposta nos próximos dias ao Alex Arce, jogador que esteve aí numa novela de quase um mês com o Internacional. Não vou dizer, pessoal, que é de fato uma concorrência, porque o Inter já está meio que saindo do negócio. Ainda não vou descartar 100% a possibilidade dessa contratação, mas com a chegada do Sanabria diminui bastante a chance de um investimento no Arce, até pela questão financeira e pelo outro fator que eu trouxe para vocês. O Fluminense e o Rivadavia jogam hoje, inclusive, talvez enquanto você está assistindo esse vídeo. E se o Rivadavia se classificar, fica muito difícil a liberação por parte do Rivadavia em relação ao Arce. Inclusive, para o Vasco da Gama, isso vai ser um ponto também a ser observado. Então, o Inter ainda não desistiu oficialmente do negócio, mas é praticamente certo que o Arce não vem mais para o Colorado, embora já existisse um acordo entre Inter, empresário do jogador, e também o atleta que gostaria bastante de jogar no Inter e no futebol brasileiro. Vamos ver se o Vasco consegue convencer o Rivadavia a liberar este atleta. Uma curiosidade muito interessante foi levantada hoje sobre Niklas Eliasson, jogador do Internacional. Ele esteve ontem, inclusive, no estádio Beira-Rio, passou pela zona mista, acompanhou a partida em um camarote do estádio Colorado e também deve ter se frustrado com o empate, assim como os mais de 29 mil torcedores do Inter que estiveram no estádio, claro, os outros milhões aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, hoje fez uma matéria à tarde em GZH e ele trouxe a seguinte manchete, olhem que aleatoriedade. Novo atacante do Inter treinou judô para ser mais combativo, sabe usar o contato físico. Isso aconteceu entre 2017 e 2020, no Bristol City da Inglaterra. O técnico dele, o inglês Lee Johnson, disse que ele precisava usar melhor o corpo e tal, então ele recomendou ao Eliasson que fizesse aulas de judô para aprender a cair, usar o corpo, usar o contato físico, e que ele se tornou de fato um jogador mais difícil de ser marcado após aí a implementação destas aulas de judô. Um fato bem curioso aí sobre o novo atacante do Internacional, que inclusive vai ser apresentado amanhã, na quarta-feira, lá no estádio Beira-Rio, vai conceder entrevista coletiva por volta de 12:30. Então a gente vai poder ouvir aí um pouco mais sobre o Eliasson. A informação que eu tenho, pessoal, é de que é um jogador que chega para ser o novo Kaique. E aí você me pergunta, passam do novo Kaique, esse jogador quase nem jogou com a camisa do Inter, tá lesionado, o Inter devolveu praticamente ele para o Bahia porque ele não se recuperaria a tempo de voltar a jogar. Pois é, mas o Inter enxerga que precisava de um ponta com a perna esquerda que pudesse atuar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Então, pessoal, em um primeiro momento, o Eliasson não chega para ser titular do Internacional. Claro que não está proibido, isso pode acontecer ao longo dos jogos, ao longo da temporada, mas ele chega em um primeiro momento para ser uma peça de grupo, um jogador que vai entrar no segundo tempo, que vai ser o substituto daqui a pouco de algum lesionado, de algum suspenso, uma peça primeiramente para grupo, jogador, como eu disse, que será apresentado na próxima quarta-feira. O apitador do primeiro clássico Grenal da Copa do Brasil está definido. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, é o árbitro escolhido pela CBF para comandar a partida na próxima quinta-feira no estádio Beira-Rio. Sem ser nessa quinta-feira, na verdade, na outra, jogo que será o primeiro das quartas nesse clássico muito quente, que é o clássico Grenal. Alguns colorados reclamaram, né, dessa escolha. O Ramon Abate Abel é o árbitro que vocês vão lembrar de um pênalti do Thiago Volpe, se eu não me engano, em cima do Vitinho. Jogo na Arena, acho que o Inter ganha por 2-0, se eu não me engano, é aquele jogo de ida da final do ano passado do Campeonato Gaúcho, e os colorados têm essa bronca em relação ao pênalti. Mas, no mais, pessoal, eu acho que é uma boa escolha da CBF
Não é um árbitro que tem um grande histórico, nem contra Inter, nem contra Grêmio. E, sinceramente, tá, qualquer árbitro que fosse escolhido teria algum tipo de choradeira, de chororô, seja pelo lado do Inter, seja pelo lado do Grêmio. Então, sinceramente, é algo que eu não tenho muita paciência para ficar aqui repercutindo reclamação e lance, porque todo árbitro erra. No fim, afinal, os jogadores erram bastante, né? Principalmente os do Inter, porque os árbitros não errariam. Então a CBF fez essa escolha pelo Ramon Abate Abel. É desejar que ele não tenha grandes erros aí nas partidas, na partida pelo menos de ida, que ele possa comandar bem esse jogo muito quente entre Inter e Grêmio na quinta-feira, dia 27 de agosto. Tá certo, pessoal? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Até mais!